antes de nós ceiarmos, abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 30, nós vamos estar lendo agora, tá bom? É o texto da ceia do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de tempestades são vencidas, preste atenção, com aliança e esperança. Amém? Amém, meus queridos? Como se vence as lutas? Com aliança e com esperança. E o que nós vamos ver agora é um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. É a semana que ele vai ser crucificado. Não era uma semana fácil. Era uma semana que Jesus sabia que ele seria morto, irmãos. E uma grande luta ia se instalar. E que os discípulos seriam tremendamente atacados pelo Império Romano ali, mas também pelo inimigo. Então, diz assim, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26 até o 30. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e deu graças. Olha a capacidade de Jesus, irmãos, de agradecer a Deus em meio a uma grande tempestade, a uma grande luta que viria. Diga para quem está do seu lado assim, agradeça a Deus. Diga mais uma vez aí na sua casa, diga assim, agradeça a Deus, dê graças, porque Ele está te sustentando nesse tempo de tribulação. Amém? E diz assim, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando, tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. E vos afirmo, que de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Irmãos, num dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, na noite em que ele seria traído, ele tomou algumas decisões. E nós precisamos aprender com as decisões que Jesus tomou. A primeira coisa, ele convocou os seus discípulos para uma aliança. Em outras palavras, ele reuniu numa casa seus amigos. Para que você possa vencer tempos difíceis, diga para o seu irmão, se você precisa de amigos. Você precisa de amigos. E nós, nesse tempo agora, vamos nos reunir, amém? Porque nós somos amigos. E nós queremos, de alguma forma, vamos dizer assim, estar em aliança. Então você que está nos assistindo, você que é da igreja, você que não é dessa igreja, você precisa ter amigos, você precisa se aproximar de pessoas que são importantes para você. É assim, eu já contei essa história, mas lá no Chile, quando o inverno chega na Cordilheira dos Andes, os pássaros pequenos se ajuntam debaixo dos arbustos para se proteger do frio. Então você precisa se proteger do frio. E para que você se proteja de tudo que está acontecendo, você precisa se cercar de amigos. E foi o que Jesus fez. Ele reúne os seus amigos, porque ele diz assim, eu não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês do quê? De amigos. Amém? Eu chamo vocês aqui da igreja de amigos, amém? E nós devemos chamar uns aos outros de amigos. E ele faz uma aliança com essas pessoas.
Ele faz uma aliança. Aliança, irmãos, preste atenção. A aliança na Bíblia é um sinal de um novo tempo. Ia começar na vida dos discípulos um novo tempo. Aliança na Bíblia quer dizer renovação. E hoje à noite nós cremos que nós vamos sair daqui renovados. Amém? Aliança na Bíblia, Jesus estava chamando os seus discípulos para uma nova criação. Para um novo tempo que iria começar a partir daquele momento da cruz. Uma aliança tem novos decretos. Se vive de maneira diferente. Não se vive mais como se vivia antigamente. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui vai exigir de nós ações novas, ações diferentes. E é por isso que você precisa ficar atento ao que o Espírito Santo está fazendo. Mas as alianças na Bíblia, elas são de caráter duradouro. Nós temos a aliança adâmica, temos a aliança feita com Noé, temos a aliança feita com Moisés, temos a aliança feita com os profetas. Mas Jesus vem e diz assim, olha, vai começar um novo tempo na vida de vocês. Um tempo agora regido pela graça. E vocês precisam se preparar para isso. Queridos, a igreja, você, sua família, nunca mais vai ser a mesma. Nós estamos vivendo um novo momento, um novo tempo. Então, aliança, preste atenção, eu estou definindo aliança para você. Aliança é uma iniciativa de Deus. E vai muito além dos homens. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, nós vemos que quando está se aproximando o momento de Jesus ser morto, de Jesus ser crucificado, as pessoas começaram a abandonar Jesus e pior do que isso, alguns começaram a tentar falar com Jesus e dissuadir Jesus da decisão que ele precisava tomar. Essa decisão de morrer na cruz ia muito além dos homens. Era um plano de Deus, era um projeto de Deus. Então toda a aliança, ela é uma iniciativa de Deus. Irmãos, tudo isso que está acontecendo, preste atenção, está acontecendo porque Deus está permitindo. E não está acontecendo, não é uma coisa geográfica num local só. É mundial. É em todos os lugares. É em todas as cidades. É em todos os países. É algo que é uma iniciativa que está além de nós. Não depende de nós isso. Nós temos na Bíblia, por exemplo, a aliança feita com Noé, ou com a humanidade daquela época. Nós vemos que vem o dilúvio, tem aquele, vamos dizer assim, aquele arco de guerra e de sofrimento sobre a humanidade, mas depois é substituído pelo arco-íris nos céus, que simboliza o quê? Paz. Então foi um tempo de paz que veio depois de uma guerra. Nós estamos vivendo muitas guerras. É a substituição de nuvens, preste atenção, de escuridão pela luz. Amém? Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Diga para o seu irmão assim, vai brilhar a luz em nome de Jesus. Vai brilhar a luz e vai nascer um novo tempo, um novo momento da igreja. Amém? Onde a escuridão que está acontecendo agora, que são as lutas e as tribulações, vão passar. A aliança, ela marca isso. Ela marca uma passagem de um tempo de tempestade, de escuridão, para um tempo de sol e um tempo de luz. Então é isso que você tem que ter consciência agora nesse momento. E Jesus chama os seus discípulos, diz assim para eles, diz assim, ó, esse cálice é a nova aliança. Ele está dizendo assim, a partir de agora vai acontecer um novo tempo, vai haver novos decretos, vai haver, é algo que vai ter um caráter duradouro, é uma nova era, é um novo momento. E o mundo está passando por isso, e você vai ter que passar por isso, e nós como cristãos vamos passar por isso, e vamos entrar no novo tempo de Deus, para a glória do Senhor, amém? E Ele nos dará as ferramentas necessárias para vencermos todas as coisas. Agora, eu espero, a aliança, a Bíblia diz também que ela representa um sinal.
Então, o que Jesus fez com os discípulos naquele momento, e hoje nós vamos fazer, que é a Santa Ceia, é um sinal. Sinal de que vai haver mudança. Sinal de que vai haver esperança. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje com esperança, em nome de Jesus. Eu quero que você creia nisso. Eu me lembrei essa semana, né, de um louvor que quando eu estive lá no Nordeste estava cantando, né? Ainda se vier noites traiçoeiras. Quem conhece esse louvor? Diz assim, ó: Deus está aqui. Vem aqui, Nivaldo, um pouquinho. Vamos pôr você na fogueira. Amém? Glória a Deus. O culto, irmãos, ele precisa ser vivo, amém? Ele precisa ter dinâmica. Ele tem que ser. Aliás, eu estou aprendendo o seguinte, que o bom culto é aquele que fala ao coração das pessoas, amém? Não somente à mente das pessoas, mas ao coração. Abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração aí na sua casa, amém? Vem vindo um novo tempo para você, amém? Vem vindo novos decretos de Deus para a sua vida, aleluia. Vai ser um tempo duradouro, é uma iniciativa de Deus, não tem nada a ver com você. Deus decidiu mudar as coisas, amém? Ele vai substituir guerra em paz, aleluia. Tempestade em sol, nuvens de escuridão em alianças com Ele, aleluia. Vocês conhecem esse louvor? Vocês conhecem? Todo mundo conhece? Diz assim, né? Podemos cantar aqui? Deus está aqui nesse momento. Canta aí comigo. Sua presença é real em meu viver. Você pode dizer glória a Deus por isso aí? Entregue sua vida e seus problemas. O que você tem que fazer? Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Olhe para o seu irmão aí na sua casa e cante: Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. Para quê? Para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, amém? Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos, dos seus tormentos. Agora você levanta sua mão e cante, que agora é o coro, todo mundo conhece isso aqui, amém? E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Levante sua mão aí na sua casa, cante comigo aqui. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amém? Querido, você que está aí, ainda que você esteja vivendo a noite mais traiçoeira da sua vida, ainda que você esteja, né, como diz esse louvor, né, carregando uma cruz muito pesada, Cristo está com você. Cristo estará sempre com você. O mundo aí fora, né, pode te fazer o quê? Chorar, mas Deus, há esperança para você. Deus vai te fazer sorrir ainda, amém? Eu não sei como, irmãos, porque é muito difícil as coisas que estão acontecendo, mas Deus é poderoso para fazer isso. Então Jesus, no momento da Santa Ceia, Ele reúne os seus discípulos, Ele reúne os mais próximos. Nós estamos dentro das nossas casas, com as pessoas que mais nós amamos. Nós estamos reunidos com aqueles que são importantes para nós, amém? Outra coisa que ele fala, o apóstolo Paulo diz isso no momento da ceia: lembrem-se, façam em memória. Hoje à noite Jesus quer te lembrar, Ele quer te lembrar que Ele passou por lutas, Ele passou por sofrimentos, amém? Mas Ele venceu o mundo e você também vai vencer. Ele quer te lembrar
Ele está dizendo assim: olhem para a minha experiência. Na semana mais difícil da sua vida, ele se reúne com seus amigos, com aquelas pessoas mais próximas. Ele diz para eles assim: olha, eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu sei que vocês não vão entender muito o que vai acontecer agora. Alguns de vocês talvez vão me negar, outros vão me trair, mas eu vou ressuscitar e haverá um novo tempo na vida de vocês. E quem conhece a história bíblica sabe que Jesus faz exatamente isso. Ele morre na cruz e ele ressuscita ao terceiro dia, e depois ele reúne todos os seus discípulos no novo tempo. Amém? Deus vai reunir todo o povo dele no novo tempo a partir de agora. Amém? Quem se lembra de Jesus dormindo no barco, descansando no barco, em meio ao quê? A uma tempestade. Só pode descansar no barco, irmãos, quem tem Jesus no seu coração. Amém? Só pode descansar no barco no meio da tempestade quem tem Jesus. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram apavorados, e muitos estão apavorados nesse tempo agora. Muitos estão desesperados, vendo que a tempestade, vendo as ondas, vendo os problemas acontecendo, mas Jesus está no seu barco, amém? Ele está na sua vida, amém? Clame a Ele, busque a Ele. Ele descansou na tempestade. E a característica de descanso, lá em casa, queridos, nós temos alguns gatos lá. E diz que quando o gato se sente protegido, se sente seguro, ele dorme de barriga para cima. E lá em casa os gatos dormem tudo de barriga para cima. Eles deitam lá no quintal, e o cachorro vem, e o cachorro passa, e eles não dão a menor bola. Sabe por quê? Porque eles sabem que estão o quê? Protegidos. Amém? Diga para o seu irmão: se você vai descansar em nome de Jesus, porque você está protegido. Amém? O Jesus está com você, querido. Ele cuida de você. Amém? Descansa, não tema coisa nenhuma. Jesus está com você. E Jesus se levanta e ele manda aquietar aquela tempestade. Ele fala com a tempestade. Alguns teólogos, alguns comentaristas dizem que aquilo foi um ataque maligno contra os discípulos que estavam naquele barco e contra Jesus. Mas aquele ataque não prevaleceu, porque Jesus estava lá. Amém? Nenhuma arma forjada prevalecerá contra a sua vida nesse tempo. Nenhum ataque do inimigo contra a sua vida, ataque maligno, porque nós estamos sendo atacados sim, irmãos. Está havendo um ataque sim. Para ilustrar, e a nível de parábola, né? O sonho é ilustração. Alguns dias atrás eu tive um sonho que eu estava na casa da minha mãe, uma casa muito antiga. Primeiro, bem lá atrás mesmo. E quando nós estávamos ali dentro daquela casa, uma mulher chegou, uma mulher da área de oração, uma mulher da área de libertação. E a hora que ela entrou na casa, ela começou a ouvir vozes. Ela percebeu a presença de um inimigo invisível. E num determinado momento, quando eu estava dentro da casa da minha mãe, há muitos anos atrás isso, estávamos ali com aquela mulher orando. Uma mão atravessou, saiu do invisível assim, ó, e tentou pegar a gente. Isso é uma história que eu estou contando para vocês. Mas preste atenção que eu vou te falar agora. Nós estamos lidando com um inimigo que nós não podemos ver. Ninguém pode ver esse inimigo, mas ele está tentando o quê? Atacar. Mas nós estávamos dentro daquela casa orando, nós estávamos clamando a Deus, amém? Levante a sua mão e diga assim: em nome de Jesus, Deus me protegerá, Deus me guardará de todo inimigo invisível, amém? Dessa pandemia eu não posso ver, mas Deus vai me guardar, Deus vai te guardar, Deus vai guardar suas finanças, vai guardar, irmão, vai guardar, porque Ele é um Deus maravilhoso, amém? Eu queria que nesse momento você também abrisse a sua Bíblia rapidamente aí no livro de Gênesis, lá no capítulo 7. Abra comigo aqui rapidamente para a gente poder compartilharmos juntos da palavra de Deus um pouquinho sobre aliança, sobre esse Deus que cuida de cada um de nós. Amém? Gênesis, vamos estar lendo juntos aqui. Eu quero ler a partir do capítulo 7 com vocês aqui rapidamente, né? Olha só. Primeira coisa aqui, no versículo 1 aí, 7:1,
diz assim, nós vamos ler todos juntos aí, amém? Você está aqui comigo, amém? Deus vai falar com você aqui hoje à noite, já está falando, mas Ele quer que a gente entenda como Ele trabalha. Gênesis capítulo 7, versículo 1, abra aí na sua casa. Então o Senhor Deus ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Olha só, queridos, num mundo totalmente corrompido, olha para mim aqui, num mundo que estava debaixo de uma violência terrível, num mundo que estava prestes a ser destruído, e num mundo sem esperança, Deus destaca um homem, Deus destaca uma pessoa chamada Noé, como o melhor elemento em meio àquela geração. Amém, queridos? Deus está procurando homens e mulheres, amém? Em homens de Deus e mulheres de Deus que completos e que se destaquem nesta geração. Deus estava olhando Noé. Noé era um homem completo, diz a Bíblia. Ou seja, Noé tinha qualidades. Duas qualidades. Diz o texto, ele era sincero e íntegro para com Deus. E ele, por andar com Deus, e esse é um tempo que você precisa andar com Deus, irmão. Você precisa, vamos dizer, ter intimidade com Deus. Nesse tempo, aonde Noé era um homem sincero, íntegro para com Deus, e andava com Deus, ele foi capaz de ouvir a voz de Deus e encontrar uma solução para uma das maiores tragédias que aconteceu, que foi o dilúvio. E não foi uma destruição de um local, foi universal. Várias culturas relatam a questão do dilúvio. Ele conseguiu encontrar no meio daquela situação de destruição e daquela tempestade terrível que viria, ele conseguiu encontrar uma solução, uma estratégia para aquele tempo de crise. O que ele fez? Ele se preparou. Eu creio, irmãos, que Deus vai nos dar estratégias, amém? Eu creio que Deus vai nos preparar para esse tempo. Ele já está nos preparando em nome de Jesus. E deixe-me falar uma coisa: todas as vezes que Deus desceu para julgar a humanidade, duas coisas Ele tinha em mente. Sempre isso. Todas as vezes, quando Deus decide julgar o mundo, isso não é local, isso não é num lugar ou numa cidade. É algo que acontece mundialmente. E olha só, e nós que estamos passando por esse tempo, que acaba sendo um tempo, vamos dizer assim, de sobrevivência. E Noé e sua família, eles eram sobreviventes, eles vão se tornar sobreviventes. Duas coisas nós temos que aprender com isso. Primeiro, a destruição que viria, ela seria parcial, nunca é total. Então você tem que pôr isso na sua cabeça. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, eu quero dizer para você que algumas coisas parcialmente podem ser tocadas na sua vida, mas você não será destruído, em nome de Jesus, totalmente. Amém? Outra coisa importante, era sempre um ato, toda vez que Deus está julgando uma situação, Ele não está julgando para destruir, Ele está julgando para o renascimento daquela situação. Você precisa olhar para os seus problemas, querido, não como morte. Essa semana algumas pessoas ligaram para mim, elas vão compartilhando, né? Alguns estão se sentindo debaixo de muita solidão, outros estão desesperados, outros acham que estão se importando com as coisas. E as pessoas estão sempre olhando para o lado da morte. Mas eu quero te mostrar uma coisa para você. No dia que Jesus ceiou, Ele não estava olhando para o lado da morte, Ele estava olhando para a ressurreição. Ele estava olhando para o novo que viria. E é assim que a gente vê esses tempos de adversidade e tribulação. Amém? Ou seja, algumas coisas precisam morrer na gente. É verdade. Para que possa nascer e resolver algumas situações da nossa vida. E nós não entendemos isso porque a gente vivia numa correria e a gente nem olhava para si mesmo. Mas Deus Ele vai fazer renascer
coisas muito novas na nossa vida e é um tempo extraordinário. Amém? Ele se preparou. O propósito da arca, que era um tempo de aliança, era um baú, era uma caixa muito grande. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. E Deus mandou eles entrar dentro daquela caixa, dentro daquele baú. Mas no hebraico, o sentido da palavra ali, arca, não é apenas uma caixa. Era como se fosse um cofre. Um lugar de proteção, amém? Amém, queridos? Quando Deus manda você ficar na sua casa, você que está assistindo aqui, Ele está querendo te proteger. Ele está querendo te proteger. Só que, o que acontece? Nós temos uma inquietação tão grande no nosso coração que a gente quer sair de todo jeito. Só que, observe, aquela arca era um momento de aliança. Era um momento de coisas novas que iriam acontecer sobre a humanidade. Era como se fosse, Deus colocou todos os animais ali dentro. Ele colocou a família de Noé para proteger como um cofre. Quem lembra de Moisés quando ele foi colocado num cesto de junco e colocado no Nilo? Por que ele foi colocado ali? Era um lugar de proteção, queridos. Amém? Ele iria passar ali pelo rio Nilo. Nós sabemos que ele iria passar por aquele rio, por aquela... Ele estava condenado à morte. Se você pegar uma criança, jogar dentro de um cesto e lançar no rio, a probabilidade dele morrer é muito grande. Mas diz a história que Deus o protegeu. E durante aquele período, enquanto ele estava dentro daquele junco, ele estava protegido. Ou seja, ele não viajou para a morte, ele viajou para a vida. Amém? Nós vamos viajar para a vida. Deus está nos protegendo. Deus está nos guardando. Amém? Em nome de Jesus. Era um lugar de segurança. Deus sempre vai nos levar. A arca da aliança, a arca ali de Noé, era um lugar de segurança. Era um lugar para eles permanecerem ali. Só que ali, naquela arca, tinha uma janela. Sabe, irmãos, a arca foi construída de uma forma que havia uma escada. E a janela não era do lado, não. A janela era em cima. Então, dizem os historiadores que, provavelmente, Noé, ele subia até a janela. Ele subia naquele lugar alto, para poder olhar. A janela aqui, não só havia uma janela, havia porta também. Amém? Então o que a gente vê? A gente vê o cuidado de Deus. Sempre há uma janela, sempre há uma porta, amém? Para nós. Deus cuida de nós, Deus vai nos ajudar. E outra coisa que eu quero dizer para você nessa noite: abra na sua vida uma janela de esperança, amém? Não fique olhando só a morte, não fique olhando só as coisas ruins que estão acontecendo. Abra uma janela de esperança. Abra uma janela para Deus falar com você e te orientar. Isso é cuidado de Deus, irmãos. A gente tem visto quantas pessoas sendo abençoadas do nada, irmãos. Pessoas pegando cestas básicas. Eu vi uma cena essa semana que um garoto estava tocando lá no Oriente Médio, sentado num canto, e veio alguém e colocou comida do lado dele. Ele nem viu. Quando ele olha para o lado, ele vê a comida, e aí ele sorri, ele se alegra, porque alguém cuidou dele, alguém mandou comida para ele. Amém? Então assim, Deus está cuidando de você. Em tempo de aliança, Jesus estava dizendo para os discípulos assim, apesar de tudo que vai acontecer, da minha morte, da minha crucificação, preste atenção, eu vou prover para vocês uma janela de esperança. Eu vou prover para vocês um momento de libertação para vocês. Então, esse é um tempo que nós precisamos ter, irmãos, autodisciplina. Ninguém gosta de ficar em casa, não. É um momento que você tem que esperar. Esperar o quê? Que Deus decida as coisas. Não dá para a gente decidir. E aqui está o erro de muitas pessoas. Irmãos, tome muito cuidado. Não brinque com a sua vida. A vida é o bem mais precioso que você tem. E eu quero abrir um parênteses para falar algo muito importante para vocês. O seu patrão não está preocupado com a sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Esse movimento imprudente de retornar para a vida profissional, preste atenção, sem os cuidados necessários, sem as precauções necessárias, é mandar as pessoas para um lugar de morte. Veja o que está acontecendo em Manaus. Veja o que está acontecendo em São Paulo, em alguns bairros de São Paulo. As pessoas estão dançando à noite, estão indo para os bailes funk, estão andando nas ruas como se nada tivesse acontecendo.
Estão brincando com a vida. E lá em Manaus já há um caos no sistema de saúde. Isso é um terrorismo, pastor. Eu não sei se é terrorismo, irmãos. Eu não vivo de terrorismo. O cristão, ele vive de prudência. Amém? Nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu estou falando isso porque a gente tem que tomar cuidado. A sua vida é o seu bem maior. Quando Deus pegou toda a família de Noé e pôs dentro de uma arca, pôs para proteger, pôs para que aquele dilúvio não destruísse eles. As alianças de Deus são para proteção e para cuidado de Deus. Amém? Você está me entendendo o que eu estou falando? Cuidado, querido. É tempo de você ouvir a voz de Deus. Você vai retomar a sua vida profissional? Retome com cuidado. Retome com sabedoria. Não seja imprudente. Porque na maioria das vezes, quando nos falta, presta atenção, autodisciplina, nos falta paciência, nós perdemos as orientações de Deus. Então aquele lugar de aliança, a arca, era um lugar de espera pacientemente. Não adianta, nós estamos debaixo de autoridade, nós precisamos saber esperar. É tempo de esperar pacientemente. Eu sei que muita gente não está aguentando. Minha mãe liga para mim, irmãos, ela diz assim: Edgar, eu não aguento mais, eu quero sair. Parece que, irmãos, parece que tem que amarrar os idosos, né? Tem que amarrar os idosos porque eles querem sair, meu Deus do céu. Eles são o grupo de risco e eles querem sair, querem ficar. Não, eu falei: mãe, a senhora está de brincadeira, a senhora é hipertensa. Não saia daí dessa casa, não. Obedeça, porque Deus, os mandamentos, irmãos, de Deus são para proteger e trazer felicidade. Amém? Quero que a senhora viva muitos anos. Eu não quero passar pela experiência. E minha irmã foi trabalhar, irmãos, e sim, pessoas que estavam contaminadas com o coronavírus. E sabe o que aconteceu? A empresa lá parou, mandou todo mundo fazer exame. Durante uma semana eu fiquei orando para minha irmã não ter coronavírus. Fiquei clamando a Deus porque ela foi trabalhar. E minha mãe, idosa, ali junto com ela. E aí ela me ligou, falei: mãe, vamos orar. Coloquei algumas pessoas para orar na igreja. E graças a Deus eles não estavam. Amém? Mas tem que tomar cuidado, meu irmão. Você está de brincadeira? Eu falei assim, eu falei com minha mãe: eu não quero ter que despedir da senhora pela internet. Muito sério, irmãos. Cuidado com isso aí está aumentando muitas coisas. Eu não sei, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo muito sério. E quando Deus para o mundo, Ele para mudar as coisas. E cada intervalo de criação na Bíblia, havia silêncio. Havia tempo de espera paciente. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Amém? Ele me ajudou. Espere com paciência. É tempo de esperar com paciência. Jesus falou para vocês: aguardem. Vocês vão ver coisas terríveis. Eles vão me arrastar como um bicho. Eles vão me crucificar. Eles vão me açoitar. Vocês vão ficar perdidos nesse tempo de tribulação. Mas esperem com paciência. Esperem com paciência. Porque aquele que foi morto voltará à vida. Amém? E Jesus ressuscitou. Amém? Diga para o seu irmão assim, para ele ficar tranquilo: sua vida vai voltar ao normal, ao novo normal. Amém? Ao novo tempo, mas vai voltar. Tenha paciência. Palavra de orientação aí para vocês, hein, irmãos? Cuidado, hein? Não seja imprudente, não. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Jesus naquela noite deu orientações para os discípulos, como eles deveriam agir. E se você começar a observar, se eu pegar qualquer aliança de Deus na Bíblia, Deus deu orientação às pessoas como deveriam proceder naquele tempo. Você quer ver? Deus mandou Noé fazer o quê? Quem lembra? Soltar um corvo. E depois soltar uma pomba. Olha a prudência de Noé. Depois que as águas abaixaram, sabe quantos dias houve o dilúvio, irmãos? 150 dias. A Bíblia quer dizer o seguinte: que há tempestades, há tribulações que duram muito tempo. E Noé não se atreveu a fazer nada sem orientação de Deus. Então você também não se atreva, não. Você não sabe quanto tempo vai durar isso. Você não sabe se isso vai acabar dia 10 de maio ou se vai até o final do ano. Você não sabe nada. Isso está além de você, está além de mim. E olha o que ele faz. A Bíblia diz que quando as águas do dilúvio começaram a baixar, vai haver um momento, irmãos, que essa epidemia vai começar a perder sua força. Amém?
Amém, queridos? Quem crê nisso? Ela vai começar a diminuir, as águas do dilúvio vão começar a abaixar, e Deus vai se lembrar de você, amém? E Ele vai começar a te dar orientações. Deus sempre se move, diga isso para o seu irmão, Deus sempre se move na direção daqueles que Ele ama. Deus sempre se move. Deus vai, espere o mover de Deus na sua direção. Ele vai cuidar de você, Ele vai restituir na sua vida o que precisa, e o que não precisa é porque era para morrer mesmo. Porque novas alianças são tempos de morte, mas são tempos também de Deus vir e renovar. Então Deus pede para Noé abrir ali uma janela de esperança, literalmente. Abertura. Quem lembra de Daniel, irmãos, quando estava na Babilônia? Ele abriu uma janela e ficava orando em direção a Jerusalém, amém? Todo mundo lembra disso? Quem conhece o texto? O que ele fazia? Ele estava ali no cativeiro. Então, o que ele fazia todo dia? Ele se voltava para Jerusalém e ele ficava em oração. E Deus o abençoou, e Deus o protegeu, e Deus o guardou, amém? Então, quem sabe quando a Noé, ele vai soltar aquele corvo. É uma parábola, irmãos. Parábola. A parábola do corvo. O corvo se alimenta de morte e fica contente com carniça. Deixa eu falar uma coisa para você hoje à noite. Você está se alimentando do que, irmão? Se você ficar apenas recebendo notícias de morte, você está se alimentando de coisas ruins. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nos alimentar de coisas ruins. Desligue um pouco sua televisão, vai orar, vai ler a palavra, vai assistir uma boa mensagem, sabe? Se alimenta de outras coisas. Então o corvo, não é? Solta aquele corvo, aquele pássaro sai voando. Irmãos, o que você acha que havia naquelas águas? Milhares de pessoas haviam morrido. O que você acha que estava boiando no meio daquelas águas? Cadáveres. Pare de se alimentar de morte, irmão. Jesus, no dia da ceia, Ele não ficou se alimentando de morte. Ele se alimentou da vida, da esperança. É o que você tem que fazer nesse tempo agora. Se alimente da esperança, se alimente da vida, em nome de Jesus. Ou seja, o corvo foi solto, ele ficou voando, e ele não trouxe mensagem alguma. Quanta confusão, irmãos. Uma hora diz que vai liberar o povo para trabalhar, outra hora diz que não vai liberar, né? Aí o presidente fala uma coisa, o governador fala outra, o prefeito. Sabe o que é isso, irmãos? Isso são informações, são mensagens que não levam a gente a lugar nenhum. Não leva a gente a lugar nenhum. Então, esse é um tempo que você não deve se alimentar de corvos. Você não pode ser, ou seja, né? As informações estão muito desencontradas. Ou seja, são relatórios que, se você ficar ouvindo, você vai desanimar. Mas a Bíblia diz, então Jesus estava dizendo para você: olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas eu estou dizendo para vocês que vai começar uma nova aliança com vocês, um novo tempo com vocês, amém? Eu quero que essa semana você se alimente da vida, amém? Quando aquela pomba é solta, é a parábola da pomba. A pomba é o que na Bíblia, irmãos? Quem sabe? O que a pomba simboliza? O Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. Olha só, aquela pomba, ela veio, ela voou. Há toda uma história aí, né? Que não é solta uma vez, solta outra. Mas ela volta trazendo o quê? No seu bico, um galho de, quem sabe? De oliveira. Um sinal concreto, uma folha de oliveira, recém-arrancada. O Espírito Santo será o guia daqueles que guardam a vontade de Deus. Deus vai trazer esperança para você, amém? Eu estou citando o caso de Noé aqui, e posso citar o caso dos discípulos, para dizer a mesma coisa para vocês. Todos eles foram prudentes, e todos eles seguiam as orientações. Então, seja prudente, né? Ou seja, aguarde,
tenha esperança, tenha paciência, amém? Você vai ser renovado, você vai viver algo novo, e nós vamos viver o melhor de Deus, viu, irmãos? O melhor de Deus. Eu estou crendo muito nisso, que Deus vai aperfeiçoar a nossa fé, vai nos melhorar muito nesse tempo agora, amém? Então, a ceia do Senhor é esse momento de novas alianças. É esse momento onde Jesus convida os seus discípulos, não para ficar olhando somente para a morte, mas para se lembrar que assim como Ele passou por todas essas coisas e venceu, nós também vamos vencer em nome de Jesus. Diga aí na sua casa: você vai vencer, meu irmão. Diga para quem está do seu lado aí: você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. É tempo. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ficar em pé que nós vamos ceiar. Eu quero convidar você a olhar para quem está do seu lado, somente olhar, tá bom? Não precisa se aproximar não, né? Na sua casa tudo bem, mas aqui na igreja não, tá bom? Já temos alguns irmãos assistindo o culto aqui hoje à noite. Diga para quem está do seu lado assim: é um novo tempo para você. É um tempo de renovação. Diga para ele assim: tenha paciência, esperei com paciência. Diga para ele assim: abra a janela da esperança, amém? Abra a janela, olhe, solte em nome de Jesus um pombo. Amém?